Graça e paz, idêntico, seja muito bem-vindo aqui ao Fundamentos de número 15. Hoje o tema é Libertos do Medo de Morrer. A gente falou no vídeo passado a respeito de eternidade e hoje eu vou dizer a respeito de uma característica dos filhos de Deus que também nasce dessa convicção de eternidade, de que nós somos eternos em Cristo. O que acontece quando a gente tem essa noção de eternidade? A gente fica livre do medo de morrer, livre do medo da morte. E isso está baseado em Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 a 15. O texto diz o seguinte, olha só. Portanto, visto que os filhos de Deus são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ou seja, o próprio Cristo, ele se fez carne, ele entrou nessa nossa dimensão de humanidade para que ele mostrasse para nós, para que ele vencesse a morte e mostrasse para nós que a morte foi vencida e que para todo aquele que nasceu de Deus a morte é apenas uma etapa no processo da vida eterna, porque ele é a morte da experiência humana e não a morte da eternidade. Essa convicção de que Cristo entrou nessa dimensão para ser o primeiro que venceu a morte em carne e sangue é para mostrar para nós que da mesma forma que Jesus foi o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos, que vence a morte, nós também venceremos a morte em nome de Jesus, por causa dele, por causa do sacrifício dele, por causa da morte dele, por causa da derrota que Satanás sofreu por causa dele, nós também temos essa libertação do medo de morrer. E é interessante pensar que a gente é liberto do medo de morrer, porque a liberdade do medo de morrer, ela nos liberta de muitas outras coisas, né? Ela nos liberta das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Sabe, muitos de nós são muito preocupados assim com as questões da saúde, as questões da criminalidade, tudo aquilo que pode ameaçar de alguma forma a nossa vida. A gente fica desesperado muitas vezes, a gente fica ansioso, a gente fica com o coração ansioso. E o que a palavra de Deus está trazendo para nós aqui é um conforto de dizer o seguinte: aquele que escravizou por muito tempo as pessoas na morte, esse foi derrotado na cruz. E por causa dessa derrota, agora todos que estavam escravizados ao medo de morrer, agora não precisam estar mais. É o que o texto de Hebreus disse para nós aqui. Essa morte, inclusive, foi destruída. O texto diz em 1 Coríntios 15, de 54 a 57, ele diz o seguinte: quando, porém, o que é corruptível, ou seja, aquilo que se corrompe, se revestir de incorruptibilidade, ou seja, daquilo que não se corrompe, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, entre aspas, a morte foi destruída pela vitória, fecha aspas. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa vitória que nos é dada por Jesus Cristo é a vitória que garante que essa morte foi destruída. Onde que está, ó morte, o seu aguilhão? Onde que está a sua força agora diante de nós? Em nenhum lugar. A morte não tem mais poder sobre você e sobre mim. Para todos aqueles que nasceram de Deus, eles não estão mais preocupados com a morte porque ela foi vencida. Se eu eventualmente vier a morrer agora, isso significa que a minha etapa de vida eterna nesse mundo acabou, mas a minha vida eterna vai continuar quando Jesus voltar e dar essa continuidade para a gente. Um detalhe importante, quando a gente fala de morte, libertos do medo de morrer, não só libertos do medo de eu morrer, mas libertos dos meus parentes morrerem também, porque eu sei, eu vou sofrer com a ausência aqui em vida, em experiência humana, eu vou sofrer a ausência dos meus parentes, dos meus queridos, mas como eu estou liberto do medo de morrer porque eu tenho convicção de eternidade, eu também tenho convicção de eternidade em relação aos meus parentes, meus amigos, as pessoas mais próximas a mim. Então eu tenho maiores condições de enfrentar a morte de outras pessoas aqui também além da minha. Então quando eu vou a um enterro, a um velório de alguém importante para mim, eu vou e eu sofro com a ida dessa pessoa, essa pessoa deixar nosso convívio por um tempo, mas isso não interfere na minha paz porque eu tenho convicção de eternidade. Tem um texto que também fala um pouco sobre isso, essa relação de vida eterna e morte e tal, está em Romanos 6, 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito interessante, porque o que o texto está dizendo aqui pra gente é que morte é salário.
Ou seja, a morte ela é só a consequência de uma vida de pecado. É só a consequência da pecaminosidade. Agora, a vida eterna é a consequência de um dom que é dado por Deus. Ou seja, a vida não vem de um esforço meu. A vida vem de um esforço sobrenatural de Deus para comigo. E por isso é um dom, é uma dádiva, é um presente para mim. Já a morte não, a morte é um salário por uma vida de pecado. Então, o que Deus tem a dar para nós é muito mais do que um salário. Ele quer dar um dom para nós. Né? Aquele que trabalha em função do reino de Deus, que são os filhos de Deus, ele recebe como dom a vida eterna. Uma outra característica importante é que ninguém pode tirar a vida de nós. E essa informação é importante porque muito se discute, e talvez mais para frente a gente faça um vídeo só exclusivamente sobre isso, né, a respeito de autodefesa, de legítima defesa, etc. Há muita coisa para se discutir a respeito disso. Não dá para falar tudo isso no vídeo de hoje, não é a proposta. A ideia é a gente falar que a gente está livre do medo de morrer. Mas eu não posso deixar de beliscar esse assunto enquanto falamos por aqui, porque ele também compreende essa noção de eternidade e de liberdade do medo de morrer. Quando a gente vai para João, no capítulo 10, o Evangelho de João 10, 27 a 28, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou vida eterna. Elas jamais perecerão, jamais morrerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. A real é que é a seguinte: o que Jesus está dizendo é que ninguém pode arrancar a vida das mãos de Jesus que ele não queira, sabe? Ninguém pode arrancar de Jesus a vida de alguém, ninguém pode tirar a vida sem que Jesus permita. Então a gente pode permanecer com a nossa convicção de eternidade diante de uma situação de risco e disposto a continuar sendo um pequeno Cristo e a tratar o outro, agressor e potencial inimigo e potencial assassino, como sendo também um pequeno Cristo, porque ele não pode tirar a minha vida se Deus não quiser. Ele não pode tirar a minha vida, acabar com a minha existência sem que Cristo autorize isso de alguma forma. E se Deus autorizar essa minha vida ser tirada com 2 anos de idade ou com 50 anos de idade, não importa. Importa que quem autoriza, importa que eu conheça o coração de quem autoriza o momento certo de ir embora ou o momento certo de ficar. Conhecer o coração de Deus, e por isso quando a gente falou no vídeo passado que a eternidade é conhecer quem Deus é importante demais conhecer a Deus, porque quando eu conheço a Deus, eu conheço as motivações, as intenções do coração de Deus, e quando eu conheço Deus nesse coração, nessa intenção, eu posso me colocar diante de uma circunstância como essa e encarar essa situação de frente, sabendo que se Deus escolher que é o momento de eu morrer agora, tá tudo em paz. Tá tudo em paz. Isso é muito importante para nós. Mais do que isso, eu queria finalizar a nossa reflexão de hoje lendo um outro texto a respeito de morte e vida também, que está em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21. O texto diz o seguinte: porque para mim, Paulo dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, nesse texto tá as duas perspectivas, do vídeo passado e desse vídeo agora. O viver é Cristo, ou seja, a vida eterna é viver a vida de Cristo, isso tá lá no vídeo passado quando a gente fala sobre eternidade. E o morrer, segundo Paulo, para ele é lucro. Ou seja, há tanta convicção de segurança, de identidade e de eternidade, que morrer, ou seja, finalizar essa experiência humana, para quem nasceu de Deus é lucro. E isso traz para nós duas perspectivas. Para mim, é lucro para mim, que morro, e quando alguém morre e eu tenho que lidar com a morte de alguém, eu também penso, para ele foi lucro. O prejuízo ficou para mim, que fiquei aqui. Mas para esse que vai, é lucro. Ter a consciência de que morrer é lucro para nós, irmão, nos deixa em paz e libertos do medo de morrer. E era isso que eu queria trazer para você hoje. Eu espero que isso auxilie aí no teu processo de caminhada espiritual. Eu te espero aqui no próximo vídeo, o vídeo Fundamentos de número 16. Que Deus te abençoe.